A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. A tua cruz, a tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro amado da minha alma, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Tua cruz, a tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Aleluia. Nosso Cordeiro, Ele é santo e Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Líder de célula, discípulos, nós estamos aqui com muita alegria para poder compartilhar com todos vocês a palavra de Deus e o estudo dessa semana. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua reunião de célula. Nós queremos deixar aqui alguns avisos muito importantes para todos vocês que fazem parte da célula. Nós voltamos com os nossos cultos presenciais, isso mesmo. Vocês já estão sabendo, né, já foi compartilhado aí nas mídias sociais da igreja, também, né, nos grupos aí que você fazem parte, né, da sua rede. Com certeza o seu pastor de rede já compartilhou com você, mas nós queremos reforçar mais uma vez. Então estamos seguindo, né, o decreto do governo do estado do Paraná, que liberou as igrejas a voltarem com 30% da sua capacidade. Então, próximo domingo agora, nós teremos o culto às 10 horas da manhã, né, presencial. Nós teremos o culto das 18 horas lá no templo da Benjamin Constant, né? Mais de 70 dias, vamos voltar com o culto lá das 18 horas. E também vamos ter o culto das 19 horas, né, no centro de adoração. Lembrando que o culto da noite, o culto das 19 horas, nós também, além de presencial, nós vamos estar oferecendo, né, ele drive-in. De que maneira? Para aqueles que têm acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco, pessoas que têm algum tipo de comorbidades, e também os pais com crianças até 11 anos de idade. Então, essas, né, pessoas que fazem parte desses grupos, né, idosos, pessoas com doenças, pais de crianças até 11 anos de idade, vão vir para o culto às 19 horas e vão permanecer dentro dos seus carros e vão acompanhar o culto, então, pelo telão. Os demais irmãos e irmãs que podem, vão estar de maneira presencial, então,
adorando a Deus. Lembrando que os polos também no próximo domingo já vão voltar todos à normalidade, né? O Castelo e São Fernando, cultos às 10 da manhã e às 19 horas, e o Leonor e o Sabará, culto às 19 horas. Então todos os nossos cultos agora daqui para frente são presenciais. Então nós queremos convidar você, queremos encorajar você que pode a estar conosco, né? Como eu disse para minha rede essa semana, olha, nós frequentamos supermercados lotados, não é na igreja, com 30% da sua capacidade, que nós vamos contrair o coronavírus. Então, venha com coragem, com fé, e vamos retomando aos poucos a nossa rotina normal de cultos, de celebrações, adorando ao Senhor presencialmente, todos aqui reunidos, aqueles que podem. Então, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos então agora, né, começar o nosso estudo, lembrando que foi pregado em Atos, capítulo 10, sobre a história de Cornélio e de Pedro. Então, o pastor Carlos vai dar sequência aqui agora para nós, então, nesse momento. Olá, amado líder em treinamento, você supervisor. Então, como o pastor Kleber falou, nós tiramos aqui toda a essência. A pregação foi feita no livro de Atos, no capítulo 10, do versículo de número 1 ao número 8. E o título da pregação foi exatamente Quebrando as Cadeias da Religiosidade. Então, a introdução aqui inicial vai falar da história de dois personagens, né? Aqui ele vai reforçar Cornélio, centurião, um homem responsável aí, comandava 100 homens, 100 soldados. E o texto diz que ele era um homem que conhecia a religião judaica, é um homem caridoso, um homem que ajudava os pobres, mas não era circuncidado. Quer dizer, ele não seguia totalmente a religião. E do outro lado nós vemos então Pedro, um homem totalmente convertido, que caminhou com Cristo Jesus, conheceu Cristo Jesus, levou o evangelho, conhecia toda a palavra, mas ele teve os seus momentos que ele entrou em conflito com a religiosidade. E nós podemos perceber dentro dessa essência, os dois encontrando um momento de oração e recebendo a resposta de Deus. E aí então nós começamos a ver nesse caso, quem estaria dando esse apoio? Será que Pedro daria esse apoio a Cornélio, levando o evangelho, ou Cornélio levando para Pedro? É claro que nessa ótica nós veríamos o que aqui? Que Pedro seria a pessoa ideal para falar, não, esse é que vai levar a palavra para Cornélio. Você pode falar alguma coisa, pastor Kleber, dessa introdução aqui inicial, dessa trama aqui? É muito interessante isso que o pastor Carlos ele está falando, porque o texto nos mostra isso, que Cornélio, ele era pagão, né, romano, com certeza era influenciado por toda a religiosidade romana, né, que era de muitos deuses, de idolatria, mas ele também gostava do judaísmo, porque ele, às 3 horas da tarde, é que ele estava orando, que era o horário, né, costumeiro dos judeus, né, buscar ali a Deus, fazer o seu sacrifício diário e assim por diante. Mas diz que Cornélio, ele orava a Deus. Então havia um desejo no coração desse homem de conhecer mais do que a religião, de conhecer a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus se revela a Cornélio e então fala para que pudesse enviar mensageiros para buscar Pedro, que estava numa outra cidade. E como o pastor Carlos disse, Pedro, um homem que andou com Jesus, um homem que, antes de Jesus, né, ser assunto aos céus, ele ministrou o coração de Pedro, falando da restauração de Pedro, dizendo, Pedro, olha, apacenta minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Então, aparentemente, Pedro ali era o homem mais preparado, o homem que andou com Jesus, o homem alcançado pela graça. Mas nós vamos ver que Pedro, ele tinha muitas barreiras ainda que precisavam ser derrubadas no coração dele. É verdade. E diante dessa história, nós tiramos o quê? 3 perguntas para que nós possamos trabalhar na célula, para que nós possamos trabalhar com o evangelismo, ganhando realmente essas vidas e principalmente trabalhando essa questão da religiosidade.
A primeira pergunta é: comente a seguinte afirmação: conversão não é uma reforma do velho, mas uma demolição completa do existente em uma nova construção. Dentro dessa pergunta, o que nós esperamos aqui? E você vai trabalhar com a sua célula. É morrer verdadeiramente. Quando nós estamos em Cristo, quando nós reconhecemos Cristo Jesus, o que acontece? O velho, o passado, ele tem que morrer. Ele não pode ficar nenhum resquício. Ele morre totalmente e nascemos com um novo corpo, um corpo incorruptível, porque através de Cristo Jesus, tudo já foi pago. O nosso pecado foi pago, não pode haver mais acusação sobre a nossa vida. Então nós queremos tirar essa essência dessa primeira pergunta. Então você vai trabalhar exatamente, quando eu estou em Cristo Jesus, eu tenho que me tornar uma nova criatura, e assim ser chamado de filho e filha de Deus. É verdade, porque é interessante que até foi falado no sermão, tanto no domingo de manhã como no domingo à noite, sobre essa questão da reforma. Eu morei numa casa popular por muito tempo. Então, uma casa popular, geralmente, o que as pessoas fazem? Nós vamos fazendo algumas pequenas reformas e vamos aumentando ela. Por mais que ela fique bonitinha e fique boa para morar, não é como a gente começar uma construção do zero. Ou seja, quando você pega um projeto, um arquiteto, um engenheiro, desenha uma casa, uma planta, e você constrói a casa como você sempre sonhou. É diferente. Você tem que concordar comigo que é diferente. E é exatamente isso que essa primeira pergunta está falando, e que o pastor Carlos acabou de falar a respeito disso. Não adianta fazer apenas uma reforma na nossa vida. Não é isso que Jesus veio fazer. Apenas uma reforminha, passar uma massa corrida, uma tinta, dar uma embelezada. Não. A proposta do Evangelho é derrubar o velho, acabar com o velho e construir uma coisa totalmente nova. Por isso que nós cremos, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E tem até aquele louvor do vaso, eu acho que cabe bem nessa questão, faça que o Senhor faça de novo, me quebre de novo e me construa e faça de novo, porque eu quero ser um vaso novo. É verdade. Então essa é a intenção de você identificar e levar a reflexão às pessoas da sua célula, porque tem muitos que já entendem quem é Cristo Jesus, mas tem muitos ainda que não entendem, e esta é uma ótima oportunidade para você trabalhar. E automaticamente ela complementa já na segunda pergunta. Então, a segunda pergunta, ela vai trabalhar com base nessa nova edificação. O que ainda há em nossa vida que necessita ser demolido para vivermos, de fato, uma genuína conversão? Então, muitas vezes, nós entendemos quem é Cristo Jesus na nossa vida, nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, fazemos aquela reforma, só que muitas vezes existem coisas que nós jogamos debaixo do tapete. Pegamos o tapete, damos aquela escondidinha e falamos: olha, isso aqui eu vou deixar escondidinho aqui, porque esse aqui é importante. Imagine aquele que é o acumulador. O acumulador sempre olha: eu acho que isso daqui é importante, um dia eu vou precisar. Como uma análise da tua vida, uma análise da minha vida, a gente analisa: será que ainda tem alguma coisa que quando eu me converti, eu tenho praticado as coisas do passado? Talvez isso esteja me impedindo a crescer, talvez isso tenha me atrapalhado, talvez às vezes eu estou andando, eu falo assim: Senhor, eu tenho feito tantas coisas e eu não estou conseguindo encontrar, eu estou sentindo ainda um vazio. Talvez lá quando você fez essa construção, essa demolição, talvez ficou alguma coisa. Talvez dessa demolição, você falou: olha, eu vou guardar isso aqui como um souvenir, eu vou guardar isso aqui porque vai ficar de recordação. Mas o que nós temos falado, e como o pastor Kleber falou bem, a construção é o seguinte: é demolir tudo, é jogar tudo, é deixar tudo para trás e construir um novo. É verdade, porque até quando às vezes a gente vê uma parede, se você já pintou ela 3, 4 vezes e você for lixar novamente aquela parede, você vai descobrir todas as cores que existiram ali, que já foram colocadas naquela parede, ou seja, apenas reformas. Não é isso que Deus quer fazer da nossa vida. Ele não quer apenas passar uma tintura nova e a gente ter uma aparência de mudança e dentro ainda continuar com as velhas atitudes, com os mesmos sentimentos. Ele quer realmente fazer esse novo. É igual Pedro. Pedro, ele achava que ele já vivia uma nova vida, mas dentro dele havia
essa religiosidade ainda prendendo o coração dele, a dificuldade dele ir até os gentios pregar o evangelho. Então foi preciso Cornélio entrar na vida, na trajetória de Pedro, enviado por Deus, para que Pedro então recebesse essa nova construção e entendesse que Deus tinha um plano não só para os judeus, mas também para os gentios. E é interessante como Deus ele usa essa situação e ele estreita o relacionamento entre os dois. Porque naquela época existia o quê? Os judeus não sentavam-se à mesa com os gentios. E aí você vê Deus encaminhando, mandando a mensagem para que Pedro então se encontre. E assim Pedro pode falar à família de Cornélio. Olha como Deus é maravilhoso. E aí novamente nós temos que perceber, quando nós evangelizamos, nós estamos escolhendo a quem nós vamos levar a palavra. Muitas vezes a gente olha e fala assim, aquele lá não tem jeito. Aquele, olha, não tem como. Mas não é isso que nós aprendemos aqui. Porque Deus veio para todos. E todos merecem receber a palavra. Elas mencionaram o evangelho. E isso depende de mim, depende de você. Por isso que possamos estar realmente de coração aberto e ir além da religiosidade. Porque o evangelho é para todos. Para que todos tenham vida em abundância. E a terceira pergunta, e a última pergunta aqui do nosso estudo, estabeleça a diferença entre religião e evangelho. Um exemplo, a religião diz, eu obedeço e por isso sou aceito. E o evangelho diz, eu sou aceito, por isso eu obedeço. Que frase, ou que bonita, interessante e que serve para nós. Porque muitas vezes nós nos prendemos às regras e aos costumes, e assim como aconteceu com Pedro. No texto ali então, Pedro em um momento de jejum, não, eu não posso comer, enfim, e ele tem uma visão e o Senhor diz, não, você precisa comer, porque você precisa estar fortalecido. E muitas vezes nós nos buscamos, não, olha, eu leio a Bíblia várias vezes por dia, eu oro várias vezes por dia, amém. Mas a verdadeira essência que é Cristo Jesus, como está? Como está a minha vida quando eu olho para o meu irmão, quando ele está necessitado? Quando eu tenho o meu irmão da minha célula que está muito tempo distante, talvez eu falo, olha, ele me deu tanto trabalho que talvez, será que vale a pena eu ligar para ele, pastor Cleber? Talvez ele não tem jeito, ele faz tanta coisa errada, me dá tanto trabalho. Mas não, nós temos sim que levar a palavra, temos sim que evangelizar. E o verdadeiro evangelho sai daqui de dentro. É quando nós temos Cristo Jesus. Ele começa a construir em mim. E através de mim, através do meu testemunho, as demais coisas serão acrescentadas. É claro que nós devemos sim aprender, estudar a palavra. Mas a minha conduta, o meu testemunho tem que ser importante. E falando principalmente sobre essa expressão, né, que a religiosidade é você obedecer, fazer de tudo, se esforçar, fazer penitências, fazer jejuns, fazer sacrifício para ser aceito. E o evangelho é totalmente diferente. Nós somos aceitos por meio de Cristo Jesus que nos salvou. Pela fé nós somos salvos, recebemos a graça de Deus. Então eu sou aceito, então eu obedeço com alegria. É diferente. A religião coloca um peso, a religião acusa, a religião coloca medo. E o evangelho não, o evangelho liberta, o evangelho traz paz, traz leveza. Então é por isso que nós podemos servir com alegria, cultuar com alegria, servir o próximo com amor, fazer diferença, levar a palavra, cuidar das pessoas. Porque isso é o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Nós estamos já encerrando, né? Pastor Clarence, se quiser concluir, depois já fazer a oração. Acho que já deu para esclarecer bem. E espero que possa auxiliar você, meu líder em treinamento, supervisores, realmente a levar essa mensagem e sairmos realmente da máscara da religiosidade e assim viver o verdadeiro evangelho, sair de dentro de nós, em Cristo Jesus, levar a palavra e levar as boas novas. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra que nos alicerça, que nos guia, que nos conduz. E por isso, Pai, nós pedimos
Que o Senhor tire realmente de nós a venda da religiosidade que muitas vezes tem nos cegado, tem nos impedido, Senhor, de viver o Evangelho pleno, viver a plenitude do Espírito Santo. E assim, Pai, que nós possamos ser usados, ousados na Tua palavra. E muitas vezes, Senhor, ser mesmo como Cornélio, ser um homem bondoso, caridoso, entendendo os princípios do Senhor e de coração aberto, ouviu a sua palavra. Pedro pôde também evangelizar, mas Cornélio também fez a diferença na vida de Pedro. E vemos aqui a importância de estarmos reunidos, pois a tua palavra diz: onde há 2 ou mais pessoas orando pelo seu nome, ali presente o Senhor está. E que em cada reunião, Pai, a tua presença seja real, o teu mover, Senhor, em cada célula, e seja o transbordar do Senhor. Esta é a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo.